Olá, mais uma aula, nossa segunda aula de didática geral. Na primeira aula vimos a importância da didática, vemos um pouco do conceito do que vem ser didática, qual é essa história de técnica, qual é essa história que nós temos que entender um pouco o meio, quem são os componentes que fazem parte dessa história, onde está o professor, onde está o aluno, a mensagem, a técnica, a forma pela qual a mensagem há de ser transmitida. Começamos a ter ideias de que conceitos muitas vezes têm que ser trabalhados, melhorados e até mesmo alterados. Vimos algumas ideias de que chaves velhas não abrem novas portas. Muitas vezes torna-se necessário nos desfazermos de antigos conceitos para que novas formas de aprendizagem, de ensino possam fluir e delas tirarmos o melhor. Bem, fechamos a nossa primeira aula com um pensamento de Einstein, que diz que a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu conhecimento inicial. E nesta segunda etapa, nesta segunda aula de didática geral, vamos abrir essa aula falando um pouco do que Nietzsche uma vez comentou. Nietzsche ele afirmou algo muito interessante. Ele disse que as convicções são inimigas mais perigosas da verdade do que as mentiras. Que convicções são essas? Os nossos conceitos ou preconceitos, aquilo que temos estabelecido durante anos, aquelas ideias que muitas vezes não estamos dispostos a largar, deixar de mão ou até mesmo revê-las, introduzindo a elas novos conceitos, nova forma de pensar, nova forma de analisá-las. Ele começa a dizer, olha, a convicção que você tem, e diz que essa convicção é imutável, diz que você é assim, pensa assim, e desse jeito que as coisas vão ser, muitas vezes são as piores inimigas que você tem daquilo que pode ser feito, pode ser melhorado, pode ser trabalhado. Nos dias atuais, nós nos deparamos com um grande desafio, e o desafio é descobrirmos, no contexto atual, qual é a ideia que temos ou como aplicar essa ideia na nova didática. Bem, disse que o desafio da didática no contexto atual é superar uma dimensão técnica, propondo mudanças no modo de agir e pensar do professor. Que desafio é este apresentado, não é isso? É um desafio que diz, olha, atualmente, nos dias atuais, nós precisamos começar a repensar os fatos. E esse repensar começa na figura do professor. E esse repensar começa na figura daquele que está disposto a ensinar, que está disposto a formar, que está disposto a trazer novas informações àqueles que muitas vezes a desconhecem. Só que em meio a isso, Paulo Freire ele nos diz uma coisa muito interessante. Ele diz que ensinar é uma forma de intervenção na sociedade que vai além da transmissão de conteúdos. Olha só que coisa interessante. Não é simplesmente passar um conteúdo, transmitir um conteúdo. É começar a intervir na sociedade de uma forma a mudar muitas vezes conceitos, atitudes e valores existentes. Ele diz que tem que ir além da transmissão de conteúdo, porque a educação não pode apenas reproduzir a ideologia dominante ou contestá-la. Educar não é dizer eu sou assim porque sou. Educar não é dizer eu sou do contra porque sou. Educar é trazer à luz novos conceitos, é fazer brotar novas ideias, é começar a repensar ideias já existentes em função do que hoje acontece no meio em que você vive. Não posso ser professor se não percebo cada vez melhor que, por não poder ser neutra, minha prática exige de mim uma definição. Eu não posso simplesmente ficar em cima do muro. Eu não posso simplesmente achar que as coisas são mais ou menos, talvez, quem sabe, todavia, contanto. Não. Eu tenho que ter definições claras, atitudes presentes. Eu tenho que estar de forma muito consciente dentro dos conceitos que estou apresentando. Uma tomada de decisão. Assim, não posso ser professor sem me achar capacitado para ensinar certo e bem os conteúdos da minha disciplina. Gente, que espetáculo esse conceito. Eu não posso ensinar aquilo que não conheço. Eu não posso transmitir aquilo que não tenho. Eu não posso achar que mais ou menos é igual a fazer bem.
Eu não posso achar que de qualquer jeito as coisas vão acontecer. Eu não posso achar que do modo em que vai dar certo. Eu tenho que ter certeza daquilo que estou fazendo. Eu tenho que ter convicção daquilo que estou transmitindo. Eu tenho que ter profundidade no conteúdo, no conhecimento que pretendo conhecer. Mas, principalmente, eu devo ter a praticidade, a prática daquilo que ensino. Não posso, por outro lado, reduzir minha prática docente ao puro ensino daqueles conteúdos. Conteúdo pode ser transmitido. Livros podem ser lidos, porém, ensinar é começar a transformar. Ensinar é algo mais profundo. Ensinar é uma dimensão maior do que simplesmente ler informações que existem em algum lugar. O professor deve assumir o papel preponderante como agente de transformação. Quando eu vou para uma sala de aula, quando eu estou reunido com um grupo de pessoas, quando eu estou ensinando, quando eu estou transmitindo, qual é a minha função nesse meio em que eu estou? O que eu espero transmitir e aqueles que estão ali, o que esperam receber? Até que ponto eu estou correspondendo com as expectativas que eles têm? Até que ponto eu estou correspondendo com as minhas expectativas? Qual o grau de conhecimento real que há em mim? Eu não falo de ler uma revista e transmitir alguma coisa que alguém já falou. Eu não falo de pegar um livro, ver o comentário, ler o comentário de alguém e transmitir aquele comentário. Eu falo de algo mais interior, de algo mais profundo. Eu falo de que aquela leitura primeiro provocou resultados em mim. E a partir daí, ela começou a brotar resultados em outras pessoas a partir de uma experiência do Daniel. Ensinar realmente é algo mais profundo. Ensinar é algo que tem muito mais do que a letra pode dizer. Existe um provérbio muito interessante que conta que um sábio recebeu a visita de um professor universitário que queria averiguar a que se devia o fato de aquele homem simples, sem curso de pós-graduação, nem títulos especiais, sem fama, ter tanta sabedoria. O sábio convidou-o a tomar chá. Serviu a xícara dele e, quando estava cheia, continuou colocando chá com uma expressão serena e bondosa. O professor olhava desconcertado como o chá transbordava da xícara cheia e não conseguia explicar a si mesmo a atitude daquele homem tão sábio. Mais do que sabedoria, demonstrava uma soberana estupidez. Já está cheia, não cabe mais, gritou o professor sem poder conter-se. Tal como esta xícara, disse o sábio, de maneira imperturbável. Você está cheio de sua cultura, de suas opiniões e de seus títulos. Assim, é impossível que eu possa ensinar-lhe algo. Gente, de que estamos cheios? Será se nós, quando vamos fazer um curso, será se quando lemos um livro, será se quando participamos de uma palestra, será se quando estamos num ambiente de aprendizado, realmente o que queremos é aprender? Ou simplesmente estamos ali por estar? Para um pouco e pensa nessa história de didática. Quais são as novas técnicas que você tem aprendido? Quais os novos livros que você tem lido nos últimos meses? Qual a novidade que tu tem levado para a tua sala de aula? Quais as coisas diferentes que tu tens levado teus alunos a contemplar? Didática geral. Didática geral é além da letra, é além do conceito. Didática geral vai a um conhecimento mais profundo, a levar as pessoas a uma reflexão. E essa reflexão levar a um aprendizado real. Vamos continuar, essa é apenas nossa segunda aula. Daqui a pouco nós vamos com a terceira aula, gente. Muito bom estar com vocês. Até mais.